Elivaldo Barbosa, bom dia para você. Bom dia, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Há uma curiosidade geral em como é que vai ficar o mapa dos cargos federais aqui no Piauí com o novo governo federal interino. Levamos em conta, Tiago, o seguinte aspecto. Vamos mostrar o que existe para ser dividido entre deputados e senadores que formam a bancada federal no estado do Piauí. E como estão ocupados esses cargos, considerando ainda o mandato da presidente afastada, Dilma Rousseff. Dos 22 cargos federais no Piauí, PT e PTB ocuparam o maior número no governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Estão à frente de 14 instituições, 7 para cada legenda. PT, Funasa, MDA, INSS, Dataprev, Chesf, INCRA e Superintendência do Trabalho. PTB, DENIT, Superintendência Regional da Pesca, CPRM, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, ICMBio, Patrimônio da União. Depois aparecem PP, com Codevasf, Denox, IFAM e PMDB, com Infraero, Conab e DNPM. Com um cargo federal no governo Dilma Rousseff, PSD, IBAMA e PDT, Correios. Já é possível desenhar como é que vai ficar essa distribuição, Elivaldo? Ainda não, Tiago. A primeira reunião da nova base de apoio, a base que dá apoio ao presidente interino, Michel Temer, fez apenas uma reunião. Começou a desenhar os critérios. Espera um interlocutor no Palácio do Planalto. Só que, Tiago, do Palácio do Planalto já receberam a seguinte mensagem: olha, vocês é que vão decidir. Decidam aí como é que vai ficar cada força, considerando o critério de representatividade, de peso político na base. E aí sim, depois disso aí, remetam os nomes para a Casa Civil, que aí sim serão todos ratificados. Ou seja, a Casa Civil, a Secretaria, o presidente interino, Michel Temer, não vai se meter com essa divisão aí muito de varejo nos estados, até para não criar nenhum tumulto na sua base que dá sustentação ao seu governo na Câmara e no Senado. O melhor mesmo é esperar que as próprias bancadas nos estados se reúnam, estabeleçam os critérios e façam a divisão dos novos espaços. Agora, o que se tem de concreto? Os 7 espaços do PT, esses serão tirados. Com quem ficarão? É o que vai ser decidido. Os órgãos mais visados são exatamente a Funasa, que é a Fundação Nacional de Saúde, a superintendência aqui do Piauí, e o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Com relação ao PTB, há nomes que são intocáveis, pelo menos por enquanto, como, por exemplo, o deputado Paz Landim, que tem uns espaços como o Ministério da Agricultura, o que dá mais visibilidade, o Instituto Chico Mendes lá em Parnaíba, e o senador Elmano Ferrer, que hoje é o responsável pela indicação do DENIT, outro órgão bastante focado entre os representantes do Piauí no Congresso Nacional. E o deputado Fábio Abreu, como é que fica? O deputado Fábio Abreu é secretário de Segurança, tem uns 4 cargos mais ou menos, Superintendência da Pesca, que deve sair, que não existe. Votou contra, não existe mais. E outro detalhe, a Polícia Rodoviária Federal. E outra coisa, votou contra e não está lá no Congresso, né? Então, acredito que ele deve ser reduzida a presença dele na indicação dos cargos federais do estado do Piauí. Quanto ao Elmano Ferrer, como dizia há pouco, não vai se mexer nada dele em relação, enquanto tramita lá o mérito do impeachment, né? Se tiver de ocorrer alguma modificação, vai ser depois da votação do impeachment no Senado. Elivaldo Barbosa, nós mostramos agora há pouco ao nosso telespectador a primeira noite do Festival de Inverno de Pedro II, e quem esteve lá ontem foi o governador Wellington Dias. E uma situação curiosa, ele transitou entre lados opostos na política local. Exatamente. Primeiro, lógico, não poderia ser diferente, da parte oficial, o governador participou da solenidade de abertura, e essa solenidade de abertura tem essa imagem aí que caracteriza bem, Tiago e telespectadores, a presença do governador com seus aliados políticos também, lá no município de Pedro II, a prefeita Nilma Café e, naturalmente, os petistas, ou seja, os partidos que darão sustentação à reeleição da prefeita em outubro deste ano. Mas o governador também peregrinou do lado oposto. Ontem fez uma visita de cortesia ao deputado estadual Wilson Brandão, acompanhado do senador Elmano Ferrer, do deputado Aloísio Martins, que é do PT, Nerinho, que é do PTB, Flávio Júnior, do PDT, e também do prefeito lá de Piripiri, Odival Andrade, que é do PSB.
Além dessa cortesia, dessa reunião, ou seja, dessa passagem do governador pelo lado oposto, mostrando uma certa indiferença em relação a disputas locais, Tiago, essa foto também é reveladora de uma outra informação que começa a surgir com uma certa força nos bastidores da política. Uma reaproximação do governo com o PSB. E essa foto é a primeira que retrata essa possibilidade de reaproximação. Com um líder importante do PSB, o deputado Wilson Brandão, aí ele aparece com sua esposa, Betinha Brandão, que será candidata a vice pela chapa de oposição lá em Pedro II, e comenta-se exatamente isso. O governo pretende, nesse realinhamento de forças aqui no estado do Piauí, buscar atrair de volta o PSB no estado do Piauí, que é presidido pelo ex-governador Wilson Martins. Na eleição passada, em 2014, estiveram em lados opostos. A última de hoje, Elivaldo. Tiago, agora quem está bem no governo federal, ou seja, nesse início de mandato interino do presidente Michel Temer, é o senador Ciro Nogueira. Confirmadas 3 indicações com influência direta do senador piauiense e presidente nacional do Partido Progressista. Os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, senador, que se filiou recentemente ao Partido Progressista, Ricardo Barros, deputado federal do Paraná, mas com indicação influenciada também por Ciro Nogueira, para o Ministério da Saúde. E esta semana, acho que foi na quarta-feira, foi confirmado Gilberto Ock para a presidência da Caixa Econômica Federal. Ele que foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma e também das cidades, também no governo Dilma, e com indicação também do PP, com a influência direta de Ciro Nogueira. Então, da bancada piauiense, quem não deve estar reclamando muito em relação à presença na estrutura administrativa do governo federal é o PP e, mais precisamente, o senador Ciro Nogueira. Elivaldo Barbosa, e o Piauí que trabalha desse final de semana destaca girassol. Exatamente, é uma super planta e vamos mostrar por quê e as qualidades do girassol. Flores gigantes, plantas bem adaptadas ao clima e às terras piauienses. Esta área plantada no campo experimental da Embrapa, em Teresina, é um bom exemplo da boa adaptação do girassol. As sementes são fonte de óleo, que da produção resulta torta, que vira ração animal. As plantas também podem ser aproveitadas para silagem. E as flores estão agora servindo para sustentar as abelhas do semiárido piauiense. E nós temos recomendado para o pequeno produtor a cultivar a Embrapa 122, que ele pode multiplicar, porque as outras 4 variedades recomendadas são híbridos. É só para grande produtor que planta mecanizado, dá para o semiárido, olha lá para o cerrado, né? Piauí que trabalha sábado às 7 horas, com reprise no domingo às 6 da manhã. A gente espera a audiência de vocês. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa. Um abraço e bom trabalho para você. Bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira aqui no Notícia da Manhã.